Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Genilson, eu sou mestrando do programa de pós-graduação de Genética e Melhoramento e o professor Paulo César pediu para que eu falasse para vocês um pouco sobre morte celular programada e senescência. É um assunto bacana da gente conseguir, da gente estudar, porque a gente consegue visualizar muitas situações do nosso dia a dia e reconhecer esse mecanismo desenvolvido pelas plantas. O que vem a ser a senescência, né, pessoal? A senescência é um processo autodigestivo, que é altamente controlado geneticamente. Porém, ele pode ser desencadeado por alguns fatores. São eles ambientais, que podem ser estímulos de restrição hídrica, por exemplo, altas temperaturas, entre outros fatores, ou então por um próprio programa de desenvolvimento do organismo, que em determinado momento ele pode precisar senescer algumas células para o desenvolvimento normal de alguns órgãos. E ele pode se dar em três níveis, três tipos. Ele pode ser por morte celular programada, senescência de órgãos ou senescência de planta inteira. E é isso que nós vamos tratar no próximo slide. Bom, morte celular programada. Ele é um processo rápido, ele acontece de maneira localizada e tem como função a degradação do conteúdo celular. Como exemplo de morte celular programada, eu trouxe a resposta à hipersensibilidade, que é muito comum que ocorra. Aqui embaixo, nós temos uma planta de berinjela em que foi infectada com bactérias. Aonde a gente vê essas manchas pretas, onde ela tinha sido infectada. A morte celular programada, nesse caso, em resposta à hipersensibilidade, ocorre de que maneira? Ela degrada as células adjacentes, ou seja, as células que ficam próximas, né, encostadinha ali nas células que estão infectadas. Dessa maneira, ela impede que nutrientes, né, cheguem até essa célula infectada, fazendo com que o patógeno morra. A senescência de órgãos ou planta inteira, ele já é um processo que é mais lento e ocorre em todo o órgão ou até mesmo em toda a planta. Ele visa principalmente a mobilização e reutilização dos nutrientes contidos nessa parte em outras partes de desenvolvimento da planta, como por exemplo, meristema apical do caule, meristemas das raízes, ou até mesmo o desenvolvimento de frutos e novas folhas. Como a gente consegue ver aqui embaixo, à esquerda a gente tem uma planta com senescência foliar, que é uma senescência de órgão, né? Nesse caso, os nutrientes contidos na folha estão sendo mobilizados para os demais tecidos em desenvolvimento da planta. E aqui, já do lado direito, a gente vê uma planta com senescência de planta inteira. Nesse caso, a planta vem à morte. A morte celular programada foi descrita inicialmente em animais e foi associada ao evento da apoptose. A apoptose, que é um evento importante tanto para o desenvolvimento normal do indivíduo, como também como uma maneira de defesa do organismo contra as células defeituosas que podem atrapalhar, né, o fitness desse organismo. Bom, a apoptose ela leva à fragmentação das células, formando corpos apoptóticos e que é fagocitado por um fagócito em células animais. Mas como que acontece um pouco mais detalhadamente? Bom, há uma condensação da cromatina e uma digestão de proteínas-alvos conduzidas por enzimas chamadas caspases. As caspases, elas atuam clivando proteínas em motivos específicos. Esses motivos são regiões específicas da proteína. Essas regiões são as regiões onde tem resíduos de aspartato. Após essa clivagem, acontece uma fragmentação da célula formando os corpos apoptóticos.
Aí, esses corpos apoptóticos são fagocitados por um fagócito. Já em células vegetais, acontece um pouquinho diferente, mas um mecanismo bastante similar com esse. Essas mudanças que acontecem entre o mecanismo da apoptose e a autólise que acontece em células vegetais se dá por algumas questões particulares dos próprios grupos, né? As células vegetais apresentam parede celular, os animais não. Os vegetais não apresentam fagócitos. E também há a diferença em questão enzimática, que nas células animais existem o grupo das caspases verdadeiras e em células vegetais temos outras enzimas que fazem a função das caspases. Como a via da apoptose não é possível em vegetais devido às particularidades que a gente já comentou, aqui a autólise ocorre em duas vias. Ou ela pode ser uma morte celular programada do tipo vacuolar, ou ela pode ser uma morte celular programada em resposta à hipersensibilidade. Vamos falar sobre a MCP vacuolar. Ela acontece de que maneira? É bem simples entender o mecanismo dela. O vacúolo da célula vai se dilatando, né? Ele vai aumentando seu conteúdo até ocupar o máximo de espaço possível. Após isso, ele se rompe, liberando enzimas hidrolíticas. E essas enzimas hidrolíticas vão digerir o conteúdo celular, inclusive a membrana citoplasmática. Em alguns casos, onde já houve a deposição de parede celular secundária, a parede não é digerida por esse conteúdo. Nesse caso, ele dá origem a elementos traqueais e fibras do xilema e acontece de maneira natural no desenvolvimento da planta. Já na morte celular programada, em resposta à hipersensibilidade, o que acontece? O vacúolo, ao invés de aumentar o seu tamanho, ele vai perder água. Com essa perda de água do vacúolo, causa uma contração da célula. Durante esse momento em que a célula também está se contraindo, enzimas que são similares às caspases animais vão digerir proteínas específicas, degradando então o conteúdo de DNA da célula. Com a contração e a perda de água geral de toda a célula e de suas organelas, as membranas se rompem, deixando com que o conteúdo celular ele se extravase e acabe ganhando o apoplasto. O apoplasto, que é aquela região ali entre células, né? Ainda já dentro da planta, né? Dentro do organismo, mas entre uma célula e outra. Fazendo uma associação da autólise em animais e em vegetais, a gente consegue ver que diversas enzimas são envolvidas. No caso da autólise em animais, que acontece por meio da apoptose, enzimas do tipo caspases, que são responsáveis pela degradação de proteínas, logo elas clivam essas proteínas em sítios específicos, né, que são logo após os resíduos de aspartato. Já em células vegetais, outras enzimas fazem o papel das caspases. Algumas, ditas metacaspases, clivam as proteínas entre um resíduo de arginina e lisina. Já outras, que são outras enzimas de processamento vacuolar, elas clivam proteínas exatamente após um resíduo de aspartato, semelhante com o que acontece em células animais. Bom, todos os fragmentos gerados na autólise, como a gente viu tanto em vegetal como animal, eles são catabolizados pelo organismo. De que maneira? Bom, foi descrito um mecanismo
que denominado de autofagia, primeiramente, né, em animais e depois em outros organismos, como os vegetais. E ele foi dividido em dois tipos, uma microfagia e uma macrofagia. A microfagia envolve a invaginação da membrana do vacúolo. Já a macrofagia, ela envolve a fusão da membrana do vacúolo. Em plantas há uma certa controvérsia nessa questão da microfagia e por isso nós vamos focar na macrofagia. Bom, e como que acontece a macrofagia em plantas? Em plantas, a macrofagia acontece no desenvolvimento de um fagóforo. O fagóforo é uma projeção do retículo endoplasmático que vai aumentando o seu tamanho nas duas direções, tá? Nas suas duas extremidades, até englobar todos os fragmentos gerados na lise, né? Aquele grupo de fragmentos que ele vai estar englobando ali, até aumentando essa projeção da membrana, até fundir os dois lados da membrana e formar o autofagossomo. O autofagossomo, por sua vez, ele é incorporado no vacúolo. Como? Ele faz a fusão da membrana externa do autofagossomo com a membrana do vacúolo, que é chamado de tonoplasto. Dessa maneira, ele libera uma vesícula com a camada única, né, simples de lipídica, dentro do vacúolo. Aqui dentro, essa vesícula é degradada e todo o seu conteúdo ele é degradado decompõe, né, em partes menores, como monômeros de aminoácidos, até mesmo nucleosídeos e outros subprodutos que são devolvidos ao citoplasma para serem reutilizados pela célula. Aqui a gente consegue observar um autofagossomo, a gente consegue ver a bicamada lipídica dele, tá vendo? Ó, duas membranas, e dentro dele, no caso, uma mitocôndria que ele englobou aqui, né? Já nessa imagem ao lado, a gente consegue ver o vacúolo, essa grande parte que é o vacúolo, tá? E aqui dentro, três corpos autofágicos, cada um com o fragmento, né? No caso aqui, organela. A gente consegue ver organelas que eles englobaram. Pessoal, a autofagia ela é regulada por um grupo de genes que são denominados genes relacionados com a autofagia, ou simplesmente ATG. Bom, esses genes foram descritos inicialmente em leveduras, mas também são genes de regiões muito conservadas no DNA. Então eles são encontrados também em plantas e animais. Bom, esses genes eles são transcritos e traduzidos em proteínas que recebem o nome de proteínas ATGs. A função dessas proteínas vai desde a montagem e formação do fagóforo até o seu alongamento, a formação do autofagossomo e a incorporação dele, né, a fusão do autofagossomo no tonoplasto e a liberação da vesícula com os fragmentos, né, celulares dentro do vacúolo. Essas enzimas são divididas em 3 grandes grupos de enzimas. A gente pode separá-las em complexo ATG9, ATG1, ATG13. O outro grupo, o grupo do fosfatidilinositol 3-OH quinase. E o complexo ATG12, ATG8.
Agora vamos ver um pouquinho da dinâmica do funcionamento dessas proteínas, né? Reguladoras da autofagia. Bom, pessoal, vamos entender um pouquinho de como é que funciona esse mecanismo, então, dessas proteínas reguladoras da autofagia, né? Bom, aqui a gente pode destacar um papel super importante da proteína ATG9. A proteína ATG9, ela faz um movimento de vai e vem entre o complexo de Golgi e o fagóforo, o sítio de montagem do fagóforo. Nesse movimento, ela vai do complexo de Golgi para o sítio de montagem do fagóforo, carregando, transportando, né, componentes da membrana do fagóforo. Dessa maneira que ele vai aumentando seu tamanho, né, já no formato de taça, e assim vai crescendo até englobar todo o conteúdo e fundir as suas extremidades, formando o autofagossomo. Bom, para esse movimento é necessário o auxílio das proteínas ATG1 e ATG13 e do complexo fosfato-quinase, que foi aquele complexo de nome difícil que a gente falou, né, mais cedo. Sem a interação desses dois grupos de proteínas, não há esse movimento de vai e vem. Existe uma proteína conhecida como TOR, que é um regulador negativo das proteínas ATG1 e ATG3. O TOR, por sua vez, ela em condições nutricionais boas e sem estresse na planta, ela é ativa, ou seja, ela fosforila o ATG1 e ATG13, não permitindo que aconteça esse crescimento do fagóforo. Já em situações com limitações nutricionais e estresse, pode ser um estresse por calor ou um estresse hídrico, a enzima TOR ela é regulada negativamente, ou seja, ela fica desativada e não fosforila o complexo ATG1 e ATG13. Aí acontece o crescimento do fagóforo e permitindo então a autofagia. Então a gente pode resumir tudo isso de que maneira? Em condições em que a planta está sob estresse, a enzima TOR ela é desativada. Quando a enzima TOR é desativada, ela não fosforila o ATG1 e ATG13. Isso permite com que ele se ligue no sítio de montagem do fagóforo. E isso ela possibilita a volta do ATG9 para o complexo de Golgi, assim dando continuidade ao crescimento, né, ao crescimento do fagóforo. Ou seja, em condições de estresse, é ideal que a planta perca o mínimo de energia e nutrientes possível. Assim, a autofagia tem um papel importante de reciclar, né, de reutilizar esses nutrientes que estavam nas células que sofreram lise. Então, o TOR permite, né, o TOR ela é inativada e não fosforila o ATG1 e ATG13, permitindo que esse ciclo de autofagia consiga seguir o seu rito e economizar nutrientes para a planta. A autofagia é importante para a reutilização desses nutrientes, né, da planta, principalmente em condições adversas. Porém, a enzima TOR tem um papel muito importante da regulação, como a gente viu. Caso essa regulação não ocorra da maneira correta,
Isso traz grandes problemas para a planta e ela pode vir até a morte por conta disso. E é o que a gente vai ver no próximo slide. De uma planta de Arabidopsis, aqui o que acontece? A gente vê a planta selvagem e duas outras plantas cultivadas em um meio nutritivo, sem estresse. E essa planta ATG7 e ATG5, elas têm os genes ATG7 e os genes ATG7 e os genes ATG5 com mutações. E essas mutações impedem a regulação da autofagia por essa planta. Aqui já na imagem ao lado, a gente consegue ver que as plantas selvagens, aqui já é cultivado em meio sob estresse nutricional, tá? A planta selvagem, como ela conduziu isso, né? Ela realizou a autofagia, mas essa autofagia, como que ela fez? Ela foi remobilizando os nutrientes para novas partes da planta, e com isso ela foi diminuindo o tamanho, porque ela tinha menos recursos nutricionais, porém ela não morreu, porque essa autofagia estava controlada, não foi descontroladamente em toda a planta, mas ela foi diminuindo o seu tamanho em resposta à limitação de nutrientes que ela tinha. Já para as outras duas plantas, com mutação em ATG7 e mutação em ATG5, elas também foram realizando a autofagia, que a gente vê que ela foi diminuindo de tamanho, porém ela entrou num programa na senescência de planta inteira, porque ela não conseguia controlar esse processo de autofagia. Então ela foi realizando a autofagia sem controle em todos. Então tudo quanto era fragmento disponível, ou até mesmo como a gente viu, até uma organela inteira foi sofrendo autofagia, e com isso a planta foi definhando até que morreu. Nós vimos no slide anterior que os genes ATG7 e ATG5, eles têm controle eles exercem algum controle sobre a senescência em plantas. Mas esse experimento também mostrou para a gente que o fator nutricional ele desencadeia a senescência. Aqui nós trouxemos outros fatores, como déficit hídrico, o estresse térmico, radiação UV, sombreamento de folhas e até a questão da disponibilidade de luz. Também são fatores ambientais que podem levar à senescência. Bom, agora você me pergunta assim, pô, Lenilson, mas como que o sombreamento de folhas basais vai desencadear a senescência? Bom, a gente pensando na questão de eficiência, que a senescência ela tem esse papel importante porque ela remobiliza e reutiliza nutrientes no geral no organismo, né, na planta. A gente vê que folhas que são mais velhas, elas tendem a ficar mais embaixo ou mais escondido em relação a folhas mais novas. Então essas folhas vão tendo menor quantidade de luz chegando nela, diminuindo a capacidade fotossintética daquele órgão. Com isso, a planta entra num processo que fica assim, aquela folha já não está mais respondendo da maneira que deveria, então ela entra em senescência, com isso remobiliza os nutrientes dela para órgãos que estão crescendo. Pode ser frutos, pode ser raízes, pode ser até mesmo outra folha que vai estar num lugar mais privilegiado, vamos dizer assim, em questão de recebimento de luz. Então ela vai ser mais eficiente para a planta na incorporação de carbono. A gente viu semana passada, com o professor Paulo César, o caminho que é percorrido pela água dentro da planta. E a gente viu que esse caminho ele tem uma parcela considerável devido à diferença de pressão que é causada pela perda de água dos órgãos foliares para a atmosfera.
Nesse momento a gente vê que quando falta água, não vai acontecer essa evapotranspiração, a planta não vai conseguir fazer essa regulação térmica e nem vai conseguir completar o seu metabolismo, diminuindo assim então a fixação de carbono, porque a fotossíntese sem água não acontece, certo? Então a planta entende que, entrando em senescência esses órgãos, ela diminui a perda de água e aumenta então a sua eficiência. A radiação UVB, pessoal, a gente viu em genética que a radiação ela pode causar mutações no DNA. E essas mutações, sendo em regiões do gene que codificam proteína, ela pode causar ser traduzida, né, em uma proteína que não seja mais eficiente para a função pela qual ela deveria ser, e isso pode causar um dano tanto a nível celular quanto para o organismo inteiro. E nesse caso, a senescência vem funcionando como uma forma de defesa para o vegetal. Bom, o outro fator que a gente vai falar aqui é a questão da luz. Se você tem um excesso de luz, a planta não consegue, seja então pela limitação de estruturas celulares relacionadas à fotossíntese, ou então pela quantidade de nutrientes disponíveis, que seja o limitante, ou então pela limitação própria da água, talvez ela não tenha uma disponibilidade de água tão grande. A luz em excesso ela pode levar à senescência, porque a planta não pode pegar e sair andando ali. Agora tem muito sol, eu vou sair aqui um pouquinho, que aí eu vou pegar sol só dessa metade aqui e vou conseguir fazer meu metabolismo ok. Como ela não pode fazer isso, o recurso que ela tem para diminuir essa incidência de luz é levando principalmente os órgãos fotossintéticos, que são as folhas, que também são os órgãos que mais recebem luz na planta, a senescência. Levando algumas folhas à senescência, ela consegue controlar essa quantidade de luz que ela vai estar recebendo. Bom, entre todos os fatores ambientais que eu trouxe e a gente comentou aqui, eu sempre relacionei os motivos deles levarem a senescência, sempre há um único motivo no final, né? Se vocês, com certeza vocês já perceberam, e todos eles eu relacionei com a fotossíntese. Por quê? Sem a fotossíntese a planta não sobrevive. Ela precisa da fotossíntese para sobreviver. Então, todo o metabolismo envolvido nessa questão de senescência vai ser voltado para aumentar o valor adaptativo dessa planta. E para aumentar esse fitness da planta, né, ela precisa ter uma maior eficiência fotossintética. Quanto maior a eficiência fotossintética dela, maior o fitness do indivíduo. E a senescência tem um papel fundamental na contribuição desse fitness. Já trazendo exemplos do nosso dia a dia, eu trouxe aqui a soja e o milho. Quem ainda não viu um pé de soja em senescência, provavelmente viu do milho. Que o milho a gente tem um cultivo bem difundido, né, pela nossa região aqui. A gente diz que essas plantas são plantas que apresentam senescência monocárpica. O que seriam essas plantas de senescência monocárpica? Bom, são plantas que elas entram em senescência do indivíduo inteiro logo após a reprodução. Elas podem ser anuais ou então bianuais. Geralmente são essas plantas de ciclo curto. Já a senescência de planta inteira nas plantas policárpicas, que são aquelas plantas perenes que produzem frutos e sementes por mais de uma temporada, não tem um padrão, uma idade certa para as plantas entrarem em senescência. Temos exemplos aqui do pinheiro, de 4.600 anos, até um tomilho com 14 anos. Então isso vai variar muito de espécie para espécie. Que em plantas clonais, de Lomate de King, ela tem
mais de 43 mil anos. E até uma planta também clonal de sálvia, com 10 anos. Então isso varia muito de espécie para espécie. Não tem aquele momento assim que com tantos anos a planta entra em senescência de planta inteira. A senescência sequencial é um tipo de senescência de órgãos. Essa senescência, em condições normais, ela tem mesmo uma sequência, por isso o nome. As folhas mais velhas, as mais antigas, elas entram em senescência primeiro. Então, à medida que a gente for subindo, aqui no caso da planta de trigo, para as folhas mais velhas, elas já estão senescentes, ó, bem amarelinhas, e a gente vai subindo no caule aqui, a gente vai ver a outra já é mais velha, é menos velha do que essa que está seca e está amarelada, e assim a gente vai subindo até as folhas mais jovens, que vão ficando menos senescentes. Essa sequência, essa ordem, ela acontece devido a controle de hormônios, principalmente auxina e etileno, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui. A senescência sazonal, ela acontece devido ao clima, né? O clima muda na época do outono. Os dias ficam mais curtos, com isso há menor disponibilidade de luz, como a gente conversou atrás. A luz é um fator que desencadeia a senescência e também diminui a temperatura, que temperatura também é outro fator que desencadeia a senescência. Nesse caso, a senescência acontece, não tem um ordenamento, não tem uma sequência como na senescência sequencial. Aqui todas as plantas, todas as folhas, elas entram em senescência junto. Ao lado aqui, eu trouxe também o exemplo do ipê, que é uma planta nossa. Quem nunca viu um ipê todo florido desse, né, amarelão, bonito, que destaca no meio da mata, até na porta da UFES, né, na entrada, tem um pé de ipê amarelo, tem um ipê branco também, se não me engano, só que ele é menor. E no outono eles perdem todas as folhas e remobilizam esses nutrientes das folhas para outras partes. Ao final da senescência vem a abscisão. A abscisão que é o desprendimento, a queda mesmo, ou do fruto ou da folha que está em senescência, soltando da planta. Aqui no esquema a gente consegue ver, evidenciado num verde um pouco mais escuro, a zona de abscisão, que é o local onde vai acontecer a abscisão. Já embaixo aqui, quando está desprendendo, no meio dessa zona de abscisão é onde acontece a camada de separação, que é exatamente onde uma célula vai se soltar da outra. Essas células aqui, elas são digeridas por celulases, né, a parede celular dela, nesse exato local onde ela está separando. Já nesse outro exemplo aqui, é um corte histológico corado. A gente consegue ver aqui em cima a gema maxilar, os vasos condutores da planta, né? E aqui em rosinha, essa camada é a zona de abscisão. A abscisão, ela é governada por alguns hormônios, a auxina e o etileno. Em células mais jovens, ela tem uma alta concentração de auxina e isso deixa a zona de abscisão menos sensível ao etileno. Com o passar da idade mesmo, tanto fisiológica, né, da folha, a zona de abscisão vai ficando mais sensível ao etileno por conta da diminuição da concentração de auxina. E isso faz com que enzimas hidrolisem a parede celular, levando à queda da folha ou do fruto. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. E qualquer dúvida, eu estou no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Eu estou sempre assistindo às aulas também. Vocês podem falar tanto no grupo ou perguntar por lá. E é isso aí. Até a próxima.